Então, primeiramente, eu quero fazer um vídeo um pouquinho diferente com vocês agora. Eu havia combinado com alguns, acho que com todos naquela aula, que eu faria um vídeo sobre a apuração dos impostos. Então, vou mostrar para vocês como é que eu fiz a apuração dos meus impostos. Lembrando que vocês têm que pesquisar o que cada produto tributa, como tributa, a alíquota, tá? Então, eu vou fazer aqui um geral. Eu fiz planilhas para todos os impostos da minha empresa, todos eles, para cada mês, tudo certinho. Então, tem aqui ICMS de 1 e 2 de 2019, PIS, COFINS, IRPJ, contribuição social. Esses são os impostos da parte fiscal que vocês vão pagar. Sobre o ICMS, a minha empresa, ela é um bar. Então, da seguinte forma, acontecem as coisas. Eu compro batata congelada, que tem um crédito de 17% de ICMS. Eu compro óleo para fritura, que é ST. Eu compro bacon em cubos, que é 12%. Eu compro Coca-Cola lata, que é ST. Chopp Pilsen, que é ST. Chopp de vinho, que é ST. E água com e sem gás, que é ST. As minhas vendas eu fiz da seguinte forma: como era um bar, eu fiz redução Z. Eu mandei para vocês a redução. Deixa eu abrir certinho aqui. Então, eu fiz da seguinte forma: eu montei essa redução Z que eu mandei para vocês, fui eu que montei essa daqui. Então, da seguinte forma que eu interagi com ela, tá? Nesse cupom fiscal que tem aqui nessa aba, eu botei todos os produtos que eu tinha para vender. Eu pegava um dia, que eu tava, esse daqui foi o dia de inauguração do meu bar. Então, eu pegava e preenchia. Ó, eu deixei o ICMS preenchidinho, já conforme tributava. Lembrando, batata frita com bacon é refeição, então ela tributa 17%. Aquele 12% do bacon que eu coloquei é só para crédito. E aqui eu coloquei as quantidades e o valor que eu tinha de cada item. Para multiplicar já o valor. E aqui eu já tinha a alíquota certinho. Aqui, na redução Z, eu preenchi aqui, esse é o número final de contador de cupom fiscal, então eu inventei um número qualquer, como se eu tivesse tirado vários cupons fiscais no mês. Coloquei o contador de reinício de operação número 1, porque eu nunca reiniciei a minha máquina. As reduções E, eu coloquei na ordem, então essa daqui foi a primeira que eu emiti. A do próximo dia seria número 2, número 3, número 4, redução Z, é o resumo do dia. Aqui, contador de cupom fiscal, eu coloquei um a menos, uma impressão a menos, né? Porque o 41 seria ter a impressão da redução Z e eu imprimi até o cupom de número 40, então o 41 seria a partir desse, né? E aqui ele veio o totalizador geral. Como ela era zerada, então ela teve a venda do meu dia, que é o total geral, né? Ela era 0, mais o total do meu dia, 1.809,50. A venda bruta do meu dia, eu não tive nenhum cancelamento, nenhum desconto. E aqui deu a minha venda líquida. Aqui embaixo eu preenchi conforme o meu cupom fiscal. De 17% eu tive R$275.
Então, minha redução Z, se eu tivesse 7%, eu colocaria aqui na base de cálculo. Se eu tivesse 12, como eu só tive 17, R$275 no 17. Aquele cálculo automático. O restante dos meus produtos eu sei que são ST. Então, eu somei o que eu tinha por fora e coloquei no campinho de ST. Que é o campinho da ST, esse F1. Aqui, ó. Esse aqui é o campinho da ST. Isentas, vocês têm que colocar aqui no I1, tá? E aqui em cima vai o que é tributado. Aqui para baixo eu não preenchi, não coloquei nada assim, deixei conforme estava o trabalho. Beleza? E então eu fiz todas as minhas saídas, todas as minhas entradas, vão voltar para apuração. No ICMS do mês 1, eu criei essa planilha aqui. Créditos são as minhas notas de entrada. Então, eu coloquei quanto que eu tive de... qual que era a nota, a data, a nota, o valor total da nota e quanto que era a alíquota para esse valor aqui. E assim, eu fui calculando conforme... a nota 4, eu tinha 17%. Eu tinha 3 produtos na nota 4. Então, eu calculei dessa forma. Eu poderia ter juntado o 1.605 e o 1.720, colocado só uma linha de 17%, poderia. Foi a minha forma de se organizar. Aqui, eu tenho outro. Fui colocando o valor que era correspondente a cada alíquota. O meu crédito do primeiro mês era R$ 1.674,19. O que era ST eu não botei na planilha. Porque a ST entra como ST, sai como ST. Ela não mexe no ICMS. E aqui da mesma forma, eu só coloquei o que era tributado. Botei a alíquota e o que era tributado nas minhas saídas. Débitos, minhas saídas. R$ 1.674,19 de créditos, R$ 963,05 de débitos. Aqui embaixo eu fiz um resumo das apurações. Créditos, débitos, me sobrou um saldo credor, ICMS a compensar de R$ 711,14. No mês seguinte, eu fiz a seguinte apuração. O saldo do mês 1, que ficou para compensar. Eu tive mais uma compra com um crédito de 17%, somei os dois. Botei todas as minhas saídas e somei os meus débitos. Aqui embaixo, mesma coisa, eu fiz a apuração. Créditos com débitos deu um valor a pagar, aqui no menuzinho ali, de R$ 563,01. Ok? Esse foi o meu ICMS. Então, no primeiro mês, eu não teria guia, porque eu fiquei com créditos. No segundo mês, eu usei os meus créditos do mês passado. Tive mais um crédito de compra e mesmo assim não foi o suficiente para suprir os meus débitos. Nesse caso, eu tive uma guia de R$ 563,01. O PIS. PIS da mesma forma. O que acontece? A minha empresa é do lucro presumido. Tanto o lucro presumido como o real, no ICMS, permite fazer essa apuração de créditos e débitos. Agora, partindo do lucro presumido, tá? Lucro presumido, o PIS e o COFINS só tributa nas saídas. Ele tem uma alíquota menor e ele tributa nas saídas, então ele não tem créditos de entradas. Ok? Então, assim, sobre as minhas saídas que eram tributáveis, bebidas também não tributam. Então, assim como as minhas bebidas eram ST e não pagavam ICMS, elas também não pagam PIS e COFINS. Então, eu calculei sobre os produtos que eu vendi que tributam PIS e COFINS, que deu esse valor aqui para cada nota, 0,65% de PIS. E é só um débito, eu não tenho crédito. Se fosse o caso do lucro real, esse aqui ele vai me dar a guia total já, conforme calculado. Eu não tenho créditos. Se fosse o caso do lucro real, eu teria que fazer uma planilha em que tivesse os créditos. Então, eu comprei batata dá crédito, bacon dá crédito. Não, bacon não dá crédito. Eu teria só a batata congelada, porque ela é industrializada, que me daria crédito de PIS e COFINS. Então, as minhas compras de batata me dariam
Peraí que eu tenho que lembrar. 1,65 de crédito de PIS, e nas minhas saídas eu tributaria conforme eu já tributei, porque não muda o produto que tributa ou não, pra só mudar a alíquota, né? E eu teria aqui 36,82 de crédito na minha compra, de débitos nas minhas vendas, e teria de crédito na minha compra, vamos ver aqui quanto é que eu comprei de batata no primeiro mês. Deixa eu só somar aqui. 8.673. Então, teria R$ 8.673 de créditos. Isso aqui a 1,65%. Deixa eu só ver aqui. Eu teria R$ 143,10 de crédito. E teria aqui o valor total das minhas vendas, 5.665 a 1,65%. Eu teria R$ 93,47 de débitos. Então, eu teria R$ 49,63 de PIS a compensar. Eu ficaria com um crédito. No mês que vem, eu faria a mesma conta, somaria com aquela compra e calcularia os meus débitos. Provavelmente eu teria uma guia a pagar no PIS. Então assim, essa daqui seria a conta para o lucro real, essa daqui é a conta para o lucro presumido. Lucro presumido eu vou utilizar somente as saídas. Lucro real eu vou utilizar o crédito das entradas menos o débito das saídas, assim como a gente fez no ICMS. COFINS, alíquota para COFINS, lucro presumido 3%, lucro real 7,60%. Então, assim, eu utilizaria no lucro presumido, pego somente as saídas, calculo 3%, ele me dá a guia. No lucro real, pegaria o cálculo, a base das entradas, o crédito, vezes 7,60, né? O que eu comprei que é tributado pelo COFINS. Pegaria o que é tributado pelo COFINS na saída e faria o cruzamento dos dois dados e veria. Se os créditos forem maior do que os débitos, vai dar ICMS a compensar, não gera... COFINS a compensar, não gera guia. Se fosse somente os débitos, se os débitos fossem maior do que os créditos, daria COFINS a pagar, geraria guia. Mesma coisa no mês 2. O IRPJ e a contribuição social é dois casos um pouquinho diferentes. Lucro presumido primeiro. O lucro presumido eu peguei o faturamento do mês, então eu peguei o valor de emissão de venda de cada nota, botei o total aqui, tem que ser o faturamento do teu mês. E essa alíquota aqui de 8% do IRPJ, se chama alíquota de presunção. Então, eu tenho este faturamento e presumo que esse aqui seja o meu lucro. Segundo o que está na lei, a presunção do lucro para calcular o IRPJ é 8%. Então, esse aqui vai ser a minha base de cálculo para o meu IRPJ. A alíquota do IRPJ é 15%. Então, pegando a minha base de cálculo, fazendo vezes 15%, eu tenho essa guia de IRPJ. Lucro presumido, tá? Para o lucro presumido, a CSLL segue a mesma lógica, só mudam as alíquotas. Pego o meu faturamento, a alíquota de presunção do meu lucro seria 12%. Então, esse aqui é a minha base de cálculo para o imposto. Aqui, tá aqui embaixo. A alíquota da CSLL é 9%.
e esse aqui é o valor do meu imposto. O que acontece para o lucro real? O lucro real, vocês têm que fazer o balanço, fechar o balanço, ver quanto de lucro deu na DRE, tá? No caso da minha empresa, ela deu um prejuízo. Então, se tem prejuízo, não paga IRPJ e contribuição social. Mas vocês fizeram toda a apuração. Deu deu R$1.000 de lucro. Então, vocês calculariam diretamente 15% sobre o lucro para IRPJ e 9% sobre o lucro para CSLL. Se houver o caso de o teu IRPJ e a tua contribuição social, o teu lucro passar de 10 mil por mês, 20 mil por mês, daí vocês têm que pagar um adicional de 10%, mas tem que ler bem certinho a regra que está na lei do IRPJ e da contribuição social. Daí agora de cabeça, como os meus não passaram, isso para lucro presumido também, tá? Se essa presunção passar de 20 mil por mês, daí teria que ver certinho. Por isso que eu fiz 2 meses, tá? A guia vai ser a soma dos dois. A guia não vai ser uma guia pro mês 1, uma guia pro mês 2. Vai ser a soma. Então, seria assim, o meu IRPJ ia dar 286,81 mais 300, 586,81. Tá? Daí teria que ver bem certinho a questão do lucro acima desse estouro de lucro ali para calcular o adicional, tá? Mas daí, a princípio, o cálculo dos impostos é feito assim, beleza?